E Terra, planeta, prisão, por quê? Por que estamos vivendo uma prisão? Primeiro é importante a gente entender que quando a gente fala Terra, planeta, prisão, a gente não está falando só da questão religiosa, né? Muita gente que vai estar assistindo nunca viu a gente falando no nosso canal e não pode logo pensar, os caras são malucos, porque sempre tem isso, né? Cheiraram, fumaram um baseado muito doido, né? Mas a prisão já começa dentro do meio social, onde você vive. Será que nós somos realmente livres? Nós conseguimos realmente... Nós temos esse tal de livre-arbítrio na vida da gente? Será que nós somos realmente livres? Nós conseguimos realmente... Nós temos esse tal de livre-arbítrio na vida da gente? Você vai observando que não é bem assim, que tudo foi construído para controlar a humanidade, seja na área da política, na área da filosofia, seja em qualquer outra área, e a gente vai observando isso. Claro que a religião tem uma pegada e um peso muito forte, porque ela te aprisiona, ela te coloca dentro de conceitos e preceitos que muitas das vezes você é obrigado e é levado a acreditar naquilo e não tem outra saída a não ser aquela. E aquela saída, na verdade, é uma gaiola. Então, quando a gente fala Terra, planeta, prisão, porque, assim, na verdade, eu acredito que a Terra deveria ser um laboratório, sempre foi falado isso pra gente, um laboratório muito incrível, né, Liana? De experiências fantásticas, mas a gente foi observando que, com o tempo, a coisa foi descambando e a gente caiu nesse buraco que a gente está hoje, tentando sair daqui de uma tal roda de sansara. Então, a partir do momento que as coisas são projetadas ou são contextualizadas para não questionarmos, esse é o primeiro indício de uma prisão. A gente fica procurando, muitas vezes, dentro dessa prisão, grades, carcereiro, quando na verdade a grade, o carcereiro está do seu lado. A partir do momento desse exemplo, como o Lael disse, certeza absoluta que já tem gente no chat falando, pô, deixa eu fumar a mesma coisa que eles estão fumando. A gente sabe, é o padrão, né? Ou então o pessoal mais religioso, já colocando, vocês já leram a Bíblia, sangue de Jesus tem poder e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que eu cerceio a sua liberdade de pensamento, mesmo normalmente com comentários já para te ridicularizar ou para fazer você parar de expor o seu pensamento ou parar de ir por aquele caminho que para você é um caminho interessante, esse que é o mais interessante. Se a pessoa quer ser evangélica, se ela quer ser católica, quer ser espírita, quer ser ateu, quer ser nada, tá tudo bem, tá tudo bem. Então a primeira barreira da prisão é a barreira social, a barreira do convívio, e muitas vezes dentro da própria família. Chegar dentro da família, se você chegar dentro da sua própria família e falar assim, eu vi um ET, eu vi uma nave, naquele Natal, todo mundo comendo, você fala assim, então gente, eu vi um ET. A galera já te tira como, esse cara aí. Acabou. O problema não tá na escolha. E nem religião, já pra deixar claro de cara, que não é a religião é a prisão. Não estamos demonizando a religião. De forma alguma. Qual é o problema? De forma alguma. O problema é o dogma. O dogma é o conjunto de regras. Como que a gente explica o dogma? Afirmações indiscutíveis. Por exemplo, na Igreja Católica... Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não se discute. Virgem Maria. Virgem Maria... A catolicismo tem mais de 40 dogmas. Né? Não, em outras religiões, uns dogmas de reencarnação, no caso do espiritismo, a reencarnação é uma bênção. O progresso espiritual é uma bênção. Então dogmas são essas... Afirmações indiscutíveis. E na educação consciencial não tem um indiscutível. Tudo é discutível. Tudo pode ser discutível. Se você me fala... existe reencarnação, eu falo, pô, mas será? Por quê? Exato. E eu durmo às vezes e o corpo vai para outro lugar. Psicossomático, o astral. Esse é o astral. O espírito. O corpo astral, aí tem uma questão de semântica também, de você dar um nome à coisa, né? Então, assim, é interessante entender que nós temos vários corpos energéticos. Então, o primeiro, quando a gente dorme e desdobra, o corpo astral, tá bom, que contém todos os nossos corpos, menos o físico. Vou colocar dessa forma para simplificar um pouco. A alma fica onde? Então, você pode chamar esse conjunto de alma, por exemplo. Dentro da educação consciencial, a gente chama esse corpo energético que habita todos esses corpos de fractal de alma. Porque existem outros corpos também acima da fisicalidade do planeta Terra. Tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de alma, tá tudo certo. O importante é entender que nós temos o corpo físico e temos diversos corpos energéticos. O mais comum da literatura é dividir em 7. Né? Você tem o mental superior, o mental inferior, o búdico e tudo, enfim. Cada um alcança uma dimensão diferente. Tá? Cada um vai mais alto dentro da dimensão da fisicalidade.
Então, quando você dorme, e aí diversas pessoas podem relatar para você, ou se você já teve alguma experiência, por exemplo, de desdobrar consciente, né, o que já te prova que tem uma continuação do corpo físico, né? Você fala, bom, legal, já entendi que eu não sou este corpo de carne, o que já te deixa à frente de grande porcentagem da população mundial em termos de crença e experiência. Então é uma questão interessante, você falou, pô, como é que prova, como é que não prova? O conceito de prova é um conceito interessante também, porque você vai ao conceito científico, prova de um experimento é quando você consegue replicar o mesmo experimento e chegar ao mesmo resultado, e qualquer pessoa ou qualquer cientista consegue replicar aquele experimento e chegar no mesmo resultado, certo? Isso. Aí eu te pergunto, se você dormir hoje, acordar às 3 da manhã para tomar água na sua cozinha e encontrar um ET mexendo na sua geladeira, é prova de vida extraterrestre? Não. Ah, não sei o que eu toque, faço. Toca, vai lá. Pra mim é, mas ninguém vai aceitar, claro. Exatamente. Vocês falaram igual, cara. Meu Deus, que assustador, cara. E sobre o que acontece quando morre. Claro. Os corpos são subdivididos, né? A gente tem o corpo físico, o duplo etéreo que está ligado ao corpo astral. Depois nós temos o tal do mental inferior, mental superior. E o que a gente chama de corpo crístico e o átmico, que vai ligar a gente à tal da estrutura da alma, né? E acima disso nós já temos o que a gente chama de mônada e supramônada. Quando a gente desencarna aqui, o que a gente chama ainda, que a gente está dentro de uma grade, de uma matrix de controle, se é assim que as pessoas vão querer entender, para não ir para o lado religioso, é que o que sai, esses liames que soltam, que se arrebentam no processo da passagem, é o teu corpo perispiritual. E ele permanece com as mesmas características, vicissitudes, tudo que você viveu aqui continua do outro lado. Não é porque a pessoa saiu daqui que ela se torna anjo, santo, ou está no céu. Não, você fica... Muitos estão nesse processo de erraticidade, como eu acabei de descrever aqui, e outros, alguns até vão para algumas casas de passagem ou colônias locais que são preparados para essa transição dessas entidades, que entra na tal da roda encarnatória, a roda de Sansara, né? Mas essa divisão é assim, o perispiritual está lá fora. Ele pode também ter o mesmo processo de degradação com o corpo físico. Se fica muito tempo e não entende os processos da reencarnação, por conta da energia telúrica da Terra. Então, quando a pessoa desencarna, normalmente, todo mundo acha que fala, não, está em espírito, está no céu, está dormindo. Não. Existe um processo, você continua, a vida continua normalmente. Tem tudo que tem aqui, tem até mais, até em tecnologia e tudo. O que a gente chama no mundo astral, na 5ª dimensão. A pessoa continua tendo uma vida em outro lugar parecida com essa. Você continua com as mesmas vicissitudes se você não tiver doutrina do que você fez. Se você tinha vício em álcool, meu amigo, você vai procurar os guetos para poder beber com aquele encarnado que está bebendo. Mas para mim, eu vou saber que eu morri ou não? Muitas das vezes, alguma erraticidade não consegue saber logo de imediato. Eu vou achar o quê? Muito difícil. Depende da sua crença. Mas eu vou procurar as pessoas que você eu fica conheço. tentando falar, igual essa moça fica tentando falar. Exatamente. E aí vai falar, como assim? Porque como você, uma pessoa, não você, tá? Não acredita na continuidade, a partir do momento que você desencarna, para você, se você realmente tivesse morrido, teria acabado. Ou você teria ido para um céu, ou você teria ido para um julgamento, alguma coisa. Você não foi. E você vai continuar na sua casa, vendo as pessoas fazendo a mesma coisa. Tipo o Sexto Sentido lá? Exato. Tipo o Sexto Sentido. Exatamente. Você imagina que é uma morte... Que ele continua vivendo, tentando conversar. E ninguém fala com ele, a esposa não fala com ele vai dormir, ela acha que tá brigada. Uma morte por acidente, uma morte por uma doença. Assassinato, né? Assassinato. Sim. Às vezes a pessoa sai atrás do bandido correndo, parece que é muito louco isso, e nem percebeu que o corpo ficou. E quando ela tenta voltar para casa, que estranho, ninguém tá falando comigo. Exatamente. 90% das pessoas que morrem não sabem que morreram. Caramba. Tá? Por causa da questão de realmente da crença, de tudo que foi ensinado a vida inteira. E quando que dá o estalo? Isso varia de pessoa para pessoa. Pode demorar alguns dias, dependendo da sua clareza. Meses ou muitos anos. Não, centenas ou milhares de anos. Nossa. Nunca ouviu falar, por exemplo, que você vai visitar algum lugar histórico, por exemplo, na Europa, de milênios e tudo mais. E, nossa, aqui tem alma penada. Aqui não tem... Aquela família está fazendo a mesma coisa. Sua primeira pergunta aqui do podcast. Aquela família está fazendo a mesma coisa há centenas ou milhares de anos. Fazendo aquele jantar sem parar, porque não sabe o que ajuda eles a acordar? Amigos. Aquele negócio que o pessoal fala que quando morre vê uma luz e não sei o que, isso... Né? Isso acontece, pode acontecer sim. Isso é você chegando a outro plano ou não? Isso é o tal da passagem onde você vai para as casas de amparo, colônia, porque tem uma equipe ali te auxiliando, porque você já está preparado. Você sempre foi preparado, estudou para isso. Quando a gente é preparado, não existe vida após a morte. Você sai e você realmente fica no estado de suspensão. Você chega a dormir mesmo. Sei. O que eles acreditam que estão dormindo, mas estão ali. Eles são resgatados. Alguns ficam em locais assim bem complicados. Ou até no próprio corpo. Quando tem espíritos ou pessoas mortas que ficam
se alimentando de droga, de sexo e tal, Então, nesses lugares Conta mais... das vicissitudes que ele já tinha na vida, ele não mudou nada. Ele consegue sentir isso ainda, mesmo morto? Só que ele não sente como a gente, ele precisa se aproximar de um encarnado para obsediar. Essa obsessão, ela passa a consumir tudo aquilo que o outro está fazendo, seja no sexo, na droga, qualquer tipo de exacerbação que seja da tua mente emocional. Se Mas você ele tiver induz a paixão, pessoa a fazer mais aquilo induz também. ainda mais. Exatamente. Você tem esses espíritos que chegam ali muitas das vezes tem nada a ver com Exu. Às vezes são espíritos obsessores. São, porque todo mundo levou para a mesma vala tudo que é espírito obsessor, Exu, é demônio. Não é. Não Exato. existe isso. São viciados do outro Exu lado, é um trono, né? É uma falange de trabalhadores. Os eguns ou os marginais do astral, esses espíritos que acabam obsediando uma casa, uma pessoa, eles são espíritos perdidos. Muitos não sabem nem que estão desencarnados, mas ficam ali. E olha só que louco. A erraticidade fazem com que eles repitam a mesma cena milhares de vezes. Se ele desencarnou correndo atrás de um bandido, ele fica repetindo aquilo na mente dele e chega a ser doente. Prisão Prisão consciencial. E ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho. Todo ambiente que você vai, bar... A gente não tá falando que não é para beber, não é nada disso, gente. Estamos falando de excesso, né? Estamos falando do que acontece. Você vai num bar, você vai num restaurante, você vai numa balada... Então, lá é né? pesado, aí é uma maravilha. Aí tem até equipamento para tirar a energia e tudo mais. Sério? Tem Como um tal assim de que fala? chamado ovoides e vibriões. Que isso? Ovoides e vibriões é quando você fala assim, quais são os corpos, né? O corpo perispiritual, quando ele fica muito tempo sem reencarnar e ele fica nesse processo deletério da Terra, essa energia telúrica, e quando ele comete muitos erros durante a encarnação e também o período pós a desencarnação, e ele não encarna e fica nesse chamado processo umbralino, ali na quinta dimensão mais próxima da crosta, ele pode ser pego por alguém muito inteligente, como aqui na Terra. E ele acaba sendo usado durante muito tempo, até que chega um momento que, dependendo do que ele está fazendo, do que ele está praticando, ele começa a perder a forma perispiritual humanoide. Eles chamam de processo de licantropia. A gente já viu muita gente falar assim, nossa, sonhei que tinha parecia um homem meio morcego, um homem meio cachorro. Isso já é um processo que já está entrando no processo de vibrião, a perder a forma humanoide até ovoidizar. Isso já está na literatura espírita, né? Isso não tem nada a ver com religião, viu, pessoal? É muito importante a gente entender que o magnetismo, que é o pai do espiritismo, vem antes com o Mesmer, explica um monte de coisa, o que o magnetismo pode fazer com a gente. Você do outro lado, as obsessões entre espírito para espírito, ou espírito ou encarnado para espírito, chamam obsessões complexas. Se ele tiver numa obsessão lá do outro lado, amarrado numa falange, ele vai perder a forma dele e acaba sendo usado como imagina uma bola sem forma, mas que tem ali uma consciência adormecida repetindo a mesma dor. Se ele morreu com ódio de alguém, ele vai continuar com aquele ódio replicando milhões de vezes. Entidades muito inteligentes do outro lado fazem com que ele fique acoplado, que a gente chama de corpúsculos, ou então junto com as formas de pensamentos que já são produzidas pelo próprio encarnado, colocado em certos pontos do corpo, até que isso pode, de alguma forma, reverberar no corpo etérico e ir para o teu corpo físico. Muitas das doenças que os médicos fazem exames, falam, olha, já fiz todos os exames, eu não sei o que você tem. E você vai ver que você está lá primeiro no duplo etéreo da pessoa, depois vem para o corpo físico. Aí você vê as pessoas aparecendo com miomas, com câncer, com vários problemas principalmente na questão emocional. A gente vê muitos desajustes emocionais vinculados a esses seres, que são colocados em uma certa distância, dependendo se a pessoa tem como você é uma pessoa que tem uma religião, você tem uma fé inabalável. Eles ficam distantes por fios muito finos, que são esses limes, se alimentando de você, fazendo você ter a mesma coisa, repetindo. Aí você na igreja, você está, nossa, eu estou com a paz, enquanto Jesus, o sangue do Cristo estava aqui, me mudou minha vida. Você volta para casa, aquele fio parece que é acoplado. Você chega em casa, você já não consegue aturar a esposa, você não consegue ouvir o vizinho. Isso tudo é para gerar energia. É para prender e gerar energia. Tem tudo a ver com o Terra, Planeta, Prisão, né? Todo mundo é muito inteligente do outro lado, muito mais do que aqui, e podem fazer a festinha que quiser. Se você não tiver a tua energia lá em cima, não souber colocar a tua vibração, independente da tua religião, se você é católico, cristão, candomblecista, kardecista, saiu do templo, saiu do momento da energia do teu magnetismo, tá ali envolto a uma coisa muito bacana, a tua fé. Você bateu o dedo lá pro lado de fora e falou, puta que desgraçada de pedra. Cai o seu padrão vibratório e voltam com a entidade ou com os equipamentos nefastos. Eu sei que na doutrina espírita não se falavam muito, mas hoje fala dos chips, né? Chips implantados no corpo etéreo.
Isso aí realmente é uma coisa que foi muito bom que eu, pelo menos assim, porque o povo mais kardeciano, né, igual eu estudei, eu era muito quadrado, eu acreditava só naquela questão mesmo que o Kardec botou. O Evangelho segundo o Espírito, você sabe que a gente estuda a Bíblia como qualquer outra pessoa, e eu era muito quadrado e não tinha essa visão. Depois que eu fui para um lugar muito bacana, que começaram a abrir a minha mente, porque eu já tinha essa coisa desde criança, mas eu achava que eu era louco, por eu sentir, ver as coisas, né? E depois tu vai vendo como, né, Lian, como os mecanismos, as tecnologias são nefastas, inteligentes e muito mais avançadas que a nossa. O que nós temos de avanço aqui, lá fora já está avançado há mais de 100, 200 anos. Estude, pratique, o despertar é interno, não é externo. Você é o salvador que você estava esperando. Jesus nunca disse, vai que eu te curei, eu sou melhor que você. Ele falou, vai que a tua fé te curou. Ou seja, você se curou. Você pode fazer a mesma coisa que eu faço e melhor. Não falou isso? Ele não falou, sou o melhor, que todos me sigam. Então essa é a mensagem. É a mesma mensagem há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos. Você é a fonte. Você é um fractal da fonte, você é a fonte. Você está experienciando. Desperte estudando, como todos os avatares estudou. O que Jesus fez dos 12 aos 30? Estudou, foi iniciado, foi atrás dos mestres também para aprender, né? Então faça o mesmo. Estude, experiencie e procure o caminho interno. O despertar ele não está fora, ele está dentro de você. É dentro de você que tem a saída. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.